tem vários assuntos e vários comentários que é importante para a humanidade, né? Principalmente para os estudantes, os pesquisadores. Então, vem comigo, seja bem-vindo e a gente vai comentar assuntos necessários, assuntos que a gente precisa sempre memorizar, sempre aprender. Aqui, nas palestras que são realizadas aqui no YouTube, que a gente grava e as pessoas podem assistir através do YouTube, né? Então, nós queremos o melhor para o nosso país, não somente para um país só, mas para todos, né? Que se comenta, né? Muitos comentários que há países que há muitos desempregados, por exemplo, no Brasil se comenta que há muitos desempregados. Mas eu quero exaltar que Israel é como se fosse, por exemplo, a palma da mão, né? Como se fosse a palma da mão. É um país tão pequeno, Israel, e lá aonde tem muito deserto, muita areia, e é um lugar muito próspero, é um lugar que eles levam a água, eles dessaliniza, né? Dessaliniza a água do mar. Israel tem uma tecnologia que tira o sal da água do mar e lá eles plantam hortaliças, frutas, e é um país desenvolvido onde há muito emprego, muito trabalho, tem turismo, né? Pessoas turistas que vão de toda parte para Jerusalém, né? Para conhecer, né? A história, memorizar histórias bíblicas, né? Há histórias que, inclusive escavações, como eu tenho falado, né? Que tem descoberto coisas do passado. Então é um país que todo mundo tem emprego, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem estudo. E aqui no Brasil se fala que já ouvi falar de centenas e centenas de desempregados, sendo que o Brasil tem oportunidades, né, para trabalhar, para ser empreendedor, para ser empresário, né? E o problema é que o Brasil, as pessoas pagam muito mais, 40% de impostos, né? E o problema também é a corrupção, né? A corrupção, ela destrói, como eu já tenho falado, em qualquer país. Aonde atua a corrupção, corrupção na empresa, corrupção no governo, corrupção no município, no estado. Isso destrói, né? Corrupção na saúde, aí falta dinheiro para a saúde. E onde a corrupção entra, ela destrói, né? Então, deve haver, sim, uns projetos, né, a favor de mais emprego, atrair mais empregos. Mas o Brasil tem muitas corrupção, sim. Eu não vou encobrir, porque eu sou brasileiro, eu não vou ficar encobrindo. Tem muita corrupção e a corrupção traz a miséria, né? Traz a miséria, traz o desemprego e traz desvios, né? Desvio de verbas públicas, né? Então, hoje o que precisa é parlamentares, né?
Congresso, Senados, pessoas que têm projetos de vida, que tenha leis que possa ajudar os cidadãos, né? Ajudar a iniciativa privada, ou seja, ajudar as empresas a estabelecer no país, no estado, né, no município, né? É isso daí, né? E diminuir os impostos, como eu sempre falo, né? Porque eu sempre digo que quanto maior e mais poder o Estado tem, menos liberdade tem a população, o cidadão, né? E manter, né, conservar, né, as leis que seja boa para o país, né? Porque hoje se fizer um projeto com muitas pessoas contrárias ali, os projetos vai desviar o foco do desenvolvimento do Brasil, né? Porque muitas leis ela prejudica, Reforma previdenciária, né? Reforma dos aposentados, né? E muitas vezes se for mexer nas reformas, né? Por exemplo, fazer uma nova constituição com muita corrupção, por exemplo, né? Muitos parlamentares ali que pode até prejudicar. Então, vão renovar ou fazer uma constituição corrompida, né? Então, o que precisa é os congressos, parlamentares do Congresso e dos Senados ser pessoas que defendem, né, o trabalho, o desenvolvimento do país, né? Menos impostos, né? Mais trabalhos, porque o país é um país onde planta qualquer semente nasce, né? O problema é a corrupção, é pessoas que não fazem projetos bons, né? Porque quanto mais poder dá o Estado, mais a população fica escravizada, né? Então tem que ser um Estado mais pequeno, né? Não é ser um Estado mais reciclado, um Estado que não gaste as verbas, os impostos em coisas banais. Então, estamos no tempos frios, né? Há tempos de calor, mas está chegando o tempo do frio em muitos lugares. E a gente sabe que há 4 estações: a primavera, o verão, outono, né? Vou repetir: primavera, verão, outono e inverno, né? Elas ocorrem ao longo do período de um ano, né? Sendo que cada uma tem a duração média de 3 meses. A estação do ano são os períodos em que o ano é dividido de acordo com as suas características climáticas, né? Então, vemos aí que há 4 estações, né? Há 4 estações. Já o inverno é a época mais fria do ano, né? Quando a temperatura são baixa, né? Com presença de neve em algumas localidades, em alguns países, né? Até muito mais, né? Depende do lugar, é mais forte o frio, depende do lugar, é leve o frio, né? Ela antecede a primavera, né? E sucede o outono, né? Outono.
O inverno é a época mais fria. Nesse período, as noites são mais longas do que os dias e os animais ficam mais ociosos. Alguns chegam até hibernar. Hibernar. Então, é isso aí, né? Tem a primavera, o verão, né? A primavera é o tempo das flores, né? A primavera sucede, por exemplo, no inverno. A primavera sucede o inverno e antecede o verão, né? Então a pessoa tem que entender, né? Nesse período as temperaturas voltam a ficar amenas, as flores florescem, né? Na primavera, né? E os dias e a noite têm a mesma duração. Aos poucos, né? Os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas aumentam, indicando a chegada do verão. Então está aí, né? A primavera é tempo das flores, né? É a estação da flor, né? O verão sucede a primeira e antecede o outono. É um período marcado pelas altas temperaturas e dias mais longos, né? Que é, né, o outono, né? E o calor resulta, por exemplo, numa evaporação mais rápida da água acumulada nos solos, né? Resultando em chuvas constantes, né? As estações variam conforme a exposição aos raios solares, ou seja, de acordo com o movimento orbital da Terra em relação ao Sol. Por esse motivo, os hemisférios sul e norte sempre estarão com as estações opostas. Então, a primavera, tempo do calor, tempo das flores, né? E já tem o outono, né? O inverno, que é o inverno, tem o inverno, né? O movimento de translação e a diferença de inclinação da Terra em relação ao Sol determina as estações do ano. Curiosidades sobre as estações do ano também diferentes partes do mundo. Por exemplo, as estações do ano na China, embora localiza no hemisfério norte, na China são 5 as estações do ano: primavera, verão, estio, períodos quentes, né? Outono e inverno, períodos frios. A estação do ano na Índia, por exemplo, na Índia o ano é dividido em 3 estações: quente, frio e chuvoso. A estação do ano nos polos, as regiões polares, por exemplo, Polo Norte e Polo Sul, possui apenas 2 estações no ano: o inverno e o verão. No Brasil, a neve não é comum, porém, em diversas cidades já nevaram. Na região sul, é mais comum e frequente a presença de neve no inverno. No sudeste, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro também já ocorreu neve, né? Então, existem essas 3 estações: o tempo do calor, o tempo do frio, né? E o tempo chuvoso também, né? Então tem tudo isso, né? Precisamos estar preparado, né? Preparados para enfrentar o frio, né? Porque não é fácil as pessoas enfrentar o frio sem agasalho
aí já dá problema na saúde, problemas respiratórios, né? Problemas de saúde, pressão sobe, tudo isso, né? Eu quero também comentar sobre o frio, a diabetes, né? E como manter o controle, né? Da glicose, manter o equilíbrio da pressão, né? E a gente sabe que quando a temperatura cai, o cuidado com o diabetes precisa ser muito mais. O frio afeta o corpo de diversas formas e por isso que vive com diabetes, ele precisa redobrar a atenção. O período mais frio, por exemplo, como o outono, né? Outono e o inverno, né? Outono que é frio, não trazes apenas cobertores, pipocas e chocolate, né? A gente sabe disso, né? Além disso, ele representa um período que exige ainda mais atenção de quem convive com diabetes. Isso porque, à medida que a temperatura cai, surgem novos desafios para manter a glicose sob o controle. Por exemplo, com os dias de outono, mais a menos em boa parte do Brasil, com termômetro que dificilmente passa dos 25 graus, o corpo passa a gastar mais energia para se manter aquecido, né? Como resultado, né, os níveis de glicose podem variar mais frequente. Por isso, entende essas mudanças e agir com planejamento, né, faz muita diferença. Então, isso é importante, né? O frio é necessário sempre agasalhar, né? Sempre agasalhar, sempre estar preparado. Em lugares mais frios, né, em outros países, usam até roupas de lã, né? Roupas de lã, roupas de pena de pássaro, né? Não sei se é de pássaro, se é de ganso, né? Tem aqueles tipo de um asbrusal, né? Para manter aquecido, né? Por quê? Porque é muito frio lá. E é possível também se preparar. Aqui no Brasil já não há necessidade de roupas muito quentes. Depende o frio também. Isso vai depender do frio. Deve usar meias, deve se prevenir, né? Porque tem gente que no tempo do frio, por exemplo, não usa blusa, não usa nada, né? Mas isso não é recomendado. Deve usar blusa, deve se agasalhar no tempo do frio, mesmo que não tenha problema nenhum, que vai ajudar, né? Porque dá muito problema respiratório, dá muito problemas de gripes. Isso é o perigo, né? Temos que estar com a imunidade sempre alta. Isso pode causar variação nos níveis de glicose, que é o frio, né? Além disso, o frio pode diminuir a circulação sanguínea, pode dificultar a prática de atividade física e aumentar a vontade de consumir alimentos mais calóricos. Tudo isso somado eleva o risco de glicose alta, possíveis a complicações, né? Tem que monitorar, sim, né? Monitore a glicose com mais frequência. As pessoas sempre têm que estar sempre preservando, conservando e prevenindo, né?
A melhor palavra é prevenir, né? E tomar o sol também, né? Porque o sol ajuda a imunidade, né? As pessoas ficam com a imunidade mais reforçada. Mas para isso tem que tomar 15 minutos de sol, 15 a 30 minutos todos os dias, né? Isso é muito necessário, né? Se não tomar sol, também as pessoas não vão ter uma boa imunidade, vitamina D que gera através dos raios solares, né? Isso é necessário para as pessoas. Monitorar a glicose, né? Não deixar subir, né? A glicose no sangue, né? Melhor dizendo, açúcar, né? Todo mundo tem a glicose, ou seja, todo mundo tem o açúcar, todo mundo tem, mas tem que ser moderado, né? Quem não tem problema de diabetes alta, vou falar diabetes, em vez de falar glicose, falar diabetes, né? Então, pode sim comer uma paçoca, pode comer doce, mas não exagerar também, né? Porque tudo que é excesso faz mal. Até o alimento bom, se comer em excesso, também já prejudica a saúde, né? Então está aí, né? A minha dica para todos os jovens. É claro que os jovens, eles têm que se alimentar muito bem, né? Quando eu era jovem, eu comia muito, muito demais, comia bastante, né? Mas não é comer muito que vai manter a saúde, não. É só comer o necessário, né? Porque muitas vezes o excesso também não há necessidade. Tem que comer aquilo que tenha vitamina, que tenha minerais, tudo isso é importante. Mantenha o corpo ativo. É comum sentir mais falta de vontade, desânimo para se movimentar no inverno. No entanto, deixar o sedentarismo e tomar conta pode dificultar o controle do diabetes. Se deixar o sedentarismo tomar conta, pode dificultar o controle do diabetes, né? Que é ficar parado, né? Sedentarismo é não movimentar, é não andar, não fazer uma caminhada, não tomar um sol, é sedentarismo, né? Por exemplo, o jovem que gosta de ficar assistindo alguma coisa com a televisão ligada, e aí não ficar ali, pode até assistir sim a televisão, né? Pode assistir, pode estar acessando a internet, mas não pode ficar só parado, né? Então tem que ver isso daí. E dicas importantes, por exemplo, se sair de casa e estiver difícil, escolha atividade dentro de casa, como dança, treino, né? Exercício e para o peso corporal, né? Exercício pode fazer em casa também, né? Dança, treino com peso corporal. Porém, tem pessoas que não podem fazer peso, por exemplo, em academia, com aquele exercício que pesa muito, né? Carregar peso, levantar peso, não é todos, né? Pessoas que têm problema, por exemplo, têm que fazer uma avaliação
na medicina, né? Para poder fazer o exercício, porque tem gente que não pode fazer exercícios pesados. Não pode, tem que fazer aquele exercício mais leve, né? Por exemplo, ciclista, né? Pessoas que usam a bicicleta, como ciclismo, isso é bom. Caminhada, pessoas que faz caminhada. Isso daí são exercício mais leve, né? Sentar numa cadeira e tomar o sol da manhã, né? De vez em quando. Isso é importante, né? Manter o corpo em movimento também, né? E dormir nas horas certas, né? Nunca dormir tarde. Pessoas, por exemplo, que têm problema de varizes mesmo, eles não podem ficar 24 horas em pé ou mesmo o dia inteiro em pé. Ele tem hora que ele tem que sentar, né? Assentar, se tranquilizar, por quê? Porque isso também afeta varizes, principalmente veias das pernas, né? Seja homem, seja mulher, né? Isso daí é para todos. Então, caminhar não é problema ficar em pé. A pessoa está caminhando, mas ficar só parado, isso daí não faz bem. Agora, caminhar, aí faz bem sim, mas tem uma hora que as pessoas têm que se relaxar, né? Sentar num sofá, tudo isso é normal, né? Isso é bom. Não descuidar da hidratação, né? No tempo do frio, por exemplo, a gente precisa se hidratar, né? E o tempo frio não dá vontade nem beber água, mas tem que beber água também, tem que hidratar. Não é porque é o frio que a gente vai deixar de beber água, principalmente ao dia. Ao dia a gente tem que beber, sempre beber água, nem que seja um golinho de vez em quando, de meia hora, ou então de uma hora, de vez em quando tomando um golinho, nem que não toma muito, mas sempre está tomando um gole de água, isso é bom, né? Porque aqui a gente é assim mesmo, a gente aqui no mundo, a gente não é anjo, né? Não é anjo, não é seres celestiais, né? Porque os seres celestiais criados pelo Criador, Serafim, querubinho, anjo, arcanjo, Miguel, eles não precisam dessas coisas. Eles são sustentados pelo poder divino, né? O poder do Criador mantém eles eternamente, né? Então, mas nós não, nós que somos seres humanos, estamos aqui, então há limites, né? Todo ser humano há limites no seu corpo, na sua vida. Tem muita gente que quer ser um ditador, quer mandar, quer pôr um regime, quer ser cruel e tal, né? Quer ser o bambambam, mas ele tem limites, ele tem limites. Ele não consegue fazer o que ele pensa, porque ele é limitado. Todo ser humano é limitado. Quantas pessoas que fizeram mal, né? A gente vê, né, muitas maldades, muitas ditaduras, mas eles passaram, né? Os poderes temporários passam, né? Os governos passam, tudo passa, né? Mas, como está escrito na Bíblia, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? Então, no tempo do frio, sentimos menos sede, né? Ainda assim, o corpo continua precisando de água.
desidratação pode elevar os níveis de glicose. Então a gente tem que se hidratar, né? O problema de diabetes, por exemplo, é problema do metabolismo, né? É um problema que a pessoa pode conviver com aquilo lá, né? Controlando, né? O açúcar no sangue e ele vai viver, né? Ele vive, tem pessoas que vivem até 100 anos, até mais. Mas só não pode deixar ela subir, porque senão as pessoas... Tem muita gente que perde, né? Já até perde a visão, porque o açúcar em excesso, a pessoa pode perder a visão, pode também dar problema no rim, aí o rim não funciona mais, aí tem que fazer hemodiálise, né? Por quê? Porque se deixar descontrolado, né, o açúcar, aí vai prejudicar o rim também, né? Então, tem que manter o equilíbrio, né? E se alimentar bem para não ficar fraco, debilitado. Além disso, a pele tende a ressecar, aumentando o risco de rachadura, infecção, especialmente nos pés e mãos. Por isso, a dica importante é beber a água ao longo do dia, mesmo sem sede. Use hidratante específico para evitar o ressecamento, principalmente nas extremidades, né? Alimentar-se bem, né? Durante os meses de frio, muita gente busca conforto na comida, geralmente em pratos mais calóricos, ricos em carboidrato. Embora isso seja compreensível, exagerar pode dificultar o controle da glicose, o controle do açúcar, né? Felizmente é possível adaptar a alimentação sem abrir mão do sabor. E as dicas, né? É usar sopas nutritivas com legumes, fazer uma sopa colorida, né? Legumes, proteínas magras, né? Pode pôr pimentão, pode pôr cenoura, pode pôr berinjela, pode pôr beterraba, pode, né? Colorir, né? Uma sopa colorida pode também. Dê preferência para grãos integrais e evite alimentos processados e cheios de açúcar. Geralmente, hoje, é tudo industrializado, não é verdade? Né? É tudo industrializado. Mas, mudando um pouco de assunto, né, a gente vê aqui em muitos lugares aqueles ciclistas, né? Tudo com capacete, né, na cabeça, homens e mulheres, de bicicletas, né? Que sai de uma cidade e vai para outra. Isso daí é importante, né? A pessoa que tem saúde, andar de bicicleta, fazer ciclismo, né? Isso é importante, né? Então, é muito importante. Um dia eu conversando, né, com um ciclista, e o ciclista perguntou se tinha um creme ou uma pomada, né? É um creme que ele queria para passar na perna, no joelho, assim, acima, né? E, e eu disse que tem pomadas que é bom, ele é anti-inflamatório e ele hidrata também. Eu disse para ele, aí ele disse, não tem massagista aqui? Falou, e disse, você não é massagista? Falei, não, eu não sou massagista. Não mexo, por exemplo, com massagem, né? Fazer massagem, mas existe gente que faz.
Eu disse, eu não mexo com isso, né? E eu não sei também aonde que tem massagista, né? Pessoas que fazem massagens também, né? E o ciclista estava com capacete e tudo, né? Roupas de ciclismo, tudo. Isso é importante, né? É que Deus, o Criador, abençoe todos os ciclistas, né? Que faz o ciclismo é muito importante. Proteger, por exemplo, no tempo do frio, a extremidade do corpo. Com o frio, o sangue circula menos nas extremidades. O coração força mais, né? O coração força mais, né? Porque tá muito frio, então há dificuldade. Por isso que tem que usar meia, por isso que tem que agasalhar, né? Isso é importante, né? É muito importante o agasalho. Muito importante o agasalho para manter a melhora da circulação, né? O que aumenta o risco de lesões, né? Úlcera, infecções, problema sério para quem tem diabetes. Por isso, manter os pés, mãos bem cuidados e aquecidos deve ser prioridade, né? E a dica é, como a gente comenta, por exemplo, a dica é usar meias térmicas, né? Tem as meias que bate até no joelho, né? Existem roupas também que própria para ponhar até o joelho, né? A meia mesmo, tem as meias que podem alcançar até o joelho, né? Usar meias térmicas, sapatos confortáveis. E falando em sapato, as pessoas têm que usar os sapatos o número certo, né? Tanto criança como jovem, como pessoas de mais idade, os avós, né? Os avós. Nunca usar um sapato muito apertado, porque seja homem, seja mulher, né? A minha dica para as mulheres não usar sapato de salto muito alto, porque salto muito alto depende a mulher pode dar problema no joelho, pode dar problema na junta, né? Há mulheres que andam, eu não sou contra. Cada um faz o que quer, usa o sapato que quer, né? Mas o sapato de salto alto pode dar problema sim. Deve ser um sapato moderado, sem ser salto muito alto, para o bem, né? Para melhorar a junta, para não dar joanete, né? Problema de joanete, problema no joelho e assim por diante, né? E tanto as crianças, o menino, a menina, o jovem, o casal, o casado, por exemplo, né? Ele tem que comprar um sapato ideal. Sapato apertado, ele só vai sofrer demais. Vai machucar o pé, vai sentir mal ao caminhar. Sapato muito solto demais, número muito além do número, tem que ser o número certo. O folgado, né? O sapato ele não pode ser muito apertado, mas também ele não pode ser muito folgado demais, né? Então tem isso aí que é importante para as pessoas não ficar sofrendo, machucando o pé, ou então o sapato é muito solto também, dificulta também. Tem que ser o número certo, né? Na hora de comprar o sapato, procurar experimentar certinho, ver certinho para não dar problema, né? Então, essa é a dica, né? Meias térmicas, sapatos confortáveis. Examine os pés todos os dias em busca de rachaduras. Então, as pessoas têm que ver se não tem alguma rachadura nos pés, se não tem alguma feridas formando, uma área com mudança de cor, se está mudando a cor, né? Tudo isso é importante, tem que se cuidar, né?
tem que se cuidar. Cuide-se bem e aproveite o inverno com saúde. Você viu, é possível sim, né? Aproveitar os dias frios sem prejudicar sua saúde. Basta adotar hábitos simples, prestar atenção aos sinais do corpo. As pessoas podem seguir o corpo e podem monitorar o corpo, né? Monitorar seu corpo, né? Você comer um alimento que você não está sentindo bem, e aquele alimento tá te fazendo mal, você deixa de comer, né? Você vai comer, por exemplo, uma farofa temperada muito forte, tem muitos temperos, e às vezes tem até conservante. Você come aquilo, você sente mal, você fala, não, da próxima vez não vou comer, né? Você come um salgadinho, uma fritura aí, você sente mal, você percebe que não está muito bem, não come mais, né? Você não é obrigado a comer, não é obrigado a chegar na lanchonete, chegar lá no restaurante e comer frituras que podem fazer mal. Então tem que comer aquilo que é bom, né? Agora, não quer dizer que as pessoas não podem comer hortaliças, frutas, que ela é difícil fazer mal. Frutas, hortaliças não fazem mal. Muito difícil. Muito difícil isso acontecer. Então, deve se cuidar bem, sim, com certeza, né? E ter um equilíbrio, se controlar, controlar a pressão também, desde que as pessoas monitorem e controle a diabetes, a pressão também vai ser controlada. Agora, a pressão ela sobe devido ao frio também. O tempo do frio é o tempo que mais dá infarto, né? Que muita gente dá infarto, dá derrame. Por quê? Porque é o frio. O frio é tanto que a pressão vai lá em cima, pode ir lá em cima e dá problema, dá infarto, dá derrame. Mas se as pessoas observar que a pressão está subindo, ele tem que procurar tomar esses produtos que possa baixar diuréticos, né? São diuréticos. Os diuréticos que abaixa a pressão são coisas que faz urinar, né? E quanto mais urina e mais bebe água, urina, mais a pressão abaixa. Porque todo remédio, medicamento de pressão faz a pessoa urinar. Então, ele é diurético, né? Cuidados essenciais. Vamos ver os cuidados essenciais para proteger as crianças no inverno. Falando sobre diurético, existe muitos diuréticos. Existe o chá de cavalinha, é diurético. E outros chá também. Tem muitos chá que são diurético, que a gente não vai comentar aqui agora, mas tem muitos chá que são diuréticos, né? O chapéu de couro, ele é diurético também. Então, é necessário cuidado com as crianças, com os bebês no inverno, né? O Brasil, o inverno chega de maneira diferente, dependendo da região. Enquanto no sul do país as temperaturas pode cair drasticamente. No norte ou nordeste, o clima continua mais a menos. Então, aí, né, o Rio Grande do Sul, né, é o lugar que o frio é muito mais intenso, né? E já no norte e nordeste, o clima continua mais a menos. Ou como diz, né, o sertanejo, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mesmo assim, a mudança de estação, né?
sempre traz junto algumas precauções, especialmente quando pensamos nas crianças, né? As crianças devem ser agasalhadas com certeza, né? Tem que se agasalhar, tem que cuidar das crianças. Não somente das crianças. As crianças e as pessoas de mais idade é o que mais sofre com frio. As crianças e as pessoas com mais idade é o que mais sofre com frio. Então, temos que se prevenir, né? Mesmo assim, a mudança de estação sempre traz junto algumas preocupações com as crianças, né? Em aquela época do ano em que tiramos os casacos do armário, né? Ou as blusas, por exemplo, preparamos chocolate quente, né? Pipoca e assim por diante. E começamos a nos preocupar mais com saúde e bem-estar dos pequeninos, ou dos pequenos, né? Que também entra em excesso ou recesso escolar. Não é excesso, não. Não é excesso, é recesso escolar. Mesmo com nossa grande variedade climática, uma coisa é garantida independentemente. De onde estivermos, todos vamos sentir alguma diferença no clima. Ele é o momento perfeito para garantir que temos todas as informações necessárias para cuidar dos nossos filhos durante os meses mais frios. A importância de proteger as crianças no inverno é necessário e é urgente também, né? É urgente cuidar das crianças, né? Tem muitos que não preocupam com as crianças, mas as mães, né? As pessoas que têm suas crianças têm que cuidar das suas crianças, né? Para que não haja também desaparecimento de crianças, né? Dizem que no Brasil desaparece muitas crianças, né? Dizem, eu não sei se já mudou, eu não sei se agora não tem mais, né? Mas se comenta que desaparece crianças e adultos diariamente, né? Então temos que ter cuidado, né? E cuidar das crianças. As mães têm que cuidar das suas crianças, né? Quando eu falo mães, quer dizer incluindo o pai também. Quando fala mães, é pais e mães, né? No inverno, as crianças ficam mais vulneráveis aos efeitos negativos do frio, porque estão desenvolvendo seus sistemas imunológicos, metabólicos, o que significa que precisa de cuidado extra para se manter saudável, né? Queremos manter nossas crianças quentinhas e confortáveis, né? Isso é vital, pois a exposição do frio pode levar a problemas como hipotermia, né? Esfriamento em excesso, né? Hipotermia, frostbite, né? Mesmo em temperaturas que não parece extrema. Por isso é essencial apostar em, por exemplo, roupas adequadas, né? As crianças devem usar meias, luvas quentes, gorro para proteger a cabeça e as orelhinhas, cachecóis para o pescoço. Não é somente para as crianças, hein? Quando eu estou falando as crianças, eu estou incluindo, né? Eu estou incluindo os adultos, né? Estou incluindo os adultos, estou incluindo os idosos, né? Então, temos sim que cuidar. E no tempo do calor, as pessoas precisam respirar o ar puro, né? Tudo isso é importante, né? E
não pode usar agasalhos, né, de frio. No tempo do calor, as pessoas não precisam usar blusas, não precisa usar cobertores, né? A higiene também faz parte, né, durante o inverno. Passamos mais tempo dentro de casa, o que pode aumentar a propagação de germes e vírus. Por isso, não podemos esquecer de lavar as mãos frequentemente, né? Lavar as mãos, né? Tem que lavar as mãos, isso é importante, né? Evitar compartilhar utensílio como copos, né? E talheres. Cada um tem que usar o seu talher, o seu copo, né? Não pode uma pessoa só usar num prato só, né? Cada um tem que usar, por exemplo, no almoço, no jantar, tem que usar, cada um usar seu prato, seus talheres, né? Isso é importante, né? Além disso, precisamos prestar atenção à alimentação das crianças, alimentos quentes e nutritivos que ajudam a manter o corpo energizado, fortalecer o sistema imunológico, né? E comer frutas, vegetais ricos em vitaminas, sopas quentes, caldos nutritivos, né? Manter um ambiente saudável em casa também é uma prioridade. Garantir uma boa ventilação sem grandes correntes de ar. Usar o umidificador para evitar que o ar fique muito seco, né? E não podemos esquecer que a importância de manter a criança ativas, mesmo no frio, atividade física, ajudar a aquecer o corpo e manter a saúde geral. Isso pode incluir brincadeiras no quintal, parques, aproveitando o sol quando é disponível, exercícios simples em casa, como pular corda, danças. Isso no tempo de criança, no tempo passado, tinha muito isso, né? É difícil hoje ver crianças, né, pulando cordas, né? Mas é importante se aquecer, né, do tempo do frio e cuidar do seu bebê também, né? Porque o bebê deve ter cuidado, né? Principalmente os bebezinhos de berço, né? Bebezinho de berço deve ser cuidado com certeza, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Meus pais trabalhavam na colheita de café, né? Eles trabalharam muito, meus pais, e, e eu armava uma rede e eu balangava o meu irmão dentro de uma rede quando ele era criança, né? Era armado uma rede e a gente cuidava dele. E meus pais colhia café, né? Trabalhava na colheita de café, né? Isso é maravilhoso, né? Amar criança, né? Não é exagerar e achar que uma boneca, como está acontecendo por aí, né? Achar que uma boneca é criança, né? Querer levar a boneca no hospital, querer pesar a boneca, não é assim, né? A gente não é contra a boneca, né? Muitos gostam, as crianças gostam de boneca, mas não pode transformar uma boneca num bebezinho que é um bebê, né? Que nasceu. Não, está acontecendo alguns exageros, algum excesso por aí, né? Pessoas querendo ser tartaruga, se declarando tartaruga, querendo se declarar aí como um elefante, como um boi búfalo, como um cavalo. Não, 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 que isso daí não é certo, não. Isso daí é fora da natureza, né? E tem muitos que, em vez de dar valor às crianças, muitas vezes ele dá um valor mais, né,
aos pets, né? A gente não tem nada contra pet, né? Todo mundo tem o seu cachorrinho, mas também todos os excessos que a pessoa comete também não é bom, né? Tudo que é excesso não é bom. Então, as crianças devem ser bem cuidadas, né? Cuidar das crianças no inverno é um compromisso que assumimos para assegurar o seu bem-estar e sua saúde, né? Por exemplo, escolher a roupa adequada, né? O agasalho adequado, roupas e agasalho. No inverno, a escolha da roupa é um ponto crucial para garantir o conforto e a saúde das crianças. Por exemplo, né, camadas são essenciais, que é vestir as crianças em camadas, é uma tática super eficaz, né? Cobrir, né, com várias camadas, né? Cobrir a criança, né? Podemos começar com uma camiseta de manga longa, né? Seguido por um suéter ou um fleece, né? Finalizar com uma jaqueta resistente ao vento e à água. É assim, né, que tem que cuidar, né? Usar várias camadas quando está muito frio, né? Então é importante isso tanto para a criança, para o bebê, para as crianças que já são mais adultas, né? Crianças de 9, 10 anos, 12 anos, é assim, né? E também as pessoas de mais idade, né? E devemos optar por tecidos térmicos como lã. É muito usado, por exemplo, nesses países que tem muito frio, mas pode usar também no qualquer país. Tecido térmico como lã ajuda, algodão, poliéster, esses materiais ajudam a manter o calor e são mais confortáveis para a pele, né? Delicada dos pequenos. Não podemos esquecer também dos acessórios, que é gorrinhos, luvas, cachecóis, que são indispensáveis para proteger o pescoço, as orelhas, as mãos das crianças. Eu estou repetindo, isso é para os adultos também, entendeu? Estou falando de criança, mas é para todas as idades. Meias grossas, confortável, também são fundamentais, são necessários, né? São necessários. Sapatos apropriados, né? Os pés precisam estar bem protegidos. Botas, forradas, né? Impermeável, são ótimas escolhas, principalmente para dias de chuva ou se formos a lugares mais frios, né? É importante, né? Que nem o trabalhador ele vai trabalhar, principalmente em campo. Eu me lembro, né, quando eu era bem mais jovem, que eu comecei a trabalhar, né, numa propriedade que ali tinha uma usina de álcool, né, fabricavam álcool. Hoje eu não sei, né, se eles fabricam. Então, nós, os trabalhadores, né, eu e mais trabalhadores, era mandado para o campo para arrancar colonhões, né? Pé de colonhão. Era uma baita moita, era muito grande as moitas, né? E tínhamos que ficar rodeando, né? Com enxadão, né? Até arrancar aquelas moitas de colonhão. Mas muita gente com o enxadão, ele quebrava o enxadão porque ele puxava com força e as moitas quebravam, né? Quebrava o enxadão, né? Mas eu, como eu não forçava, eu ia cavucando, cavucando e conseguia arrancar as moitas, né? E
Nós, quando trabalhava, tinha que usar calçado, botina, ou, né? Tinha que estar com calçado, né? E eu cheguei a trabalhar, eu fui de chinelo, aí já, né? Já disseram, não, de chinelo não pode, né? Tem que usar um sapatão, né? Ou uma botina, né? E foi ordenado assim, né? Então, existe sim algumas coisas importantes para o trabalhador, né? Usar luva. Quem é soldador tem que usar um preparo, né? Para não prejudicar as vistas, né? Tem uma lente para os que é soldador, trabalha em empresa, né? E assim por diante. Quem trabalha tem que usar, sim, sapatão, botina, conforme for, o trabalho tem que usar luva, conforme o trabalho tem que usar capacete, né? Tem que ter essas coisas, né? Tem que estar preparado para qualquer trabalho, né? Não é de qualquer jeito que as pessoas vão trabalhar, né? Não podemos esquecer dos acessórios, né? Tanto para o tempo do frio, como também no trabalho, né? Já que eu estou falando nesse assunto, a gente já aproveita e já fala sobre o trabalho, né? O trabalho tem que usar roupa, tem que usar, estar preparado para qualquer trabalho que as pessoas for trabalhar, por exemplo, né? Sapatos apropriados. Os pés precisam estar bem protegidos. Botas forradas, como eu já tenho falado, né? Impermeável. Os ajustes certos da roupa, uniforme, né? Tem empresa que tem até o uniforme, né? Uniforme, né? Quem trabalha nos hospitais tem o uniforme do hospital também, né? E assim por diante, né? O médico também tem o seu uniforme, né? Tem médico que usa, tem médico que não usa, né? O ajuste das roupas é crucial. Roupas muito apertadas podem limitar a circulação sanguínea. Então, tem muita gente que quer usar roupa muito apertada, mas pode prejudicar a circulação também, né? Enquanto peças muito larga pode deixar passar o frio, precisamos encontrar um meio termo, né? Principalmente roupas muito apertadas demais prejudica a circulação, sim, né? Tem que ser uma roupa moderada, né? Moderada para qualquer idade, né? Tanto criança como pessoas adultas, né? Crianças adoram se vestir com peças divertidas, coloridas, né? Criança gosta mesmo, né? Então está aí, né? Podemos escolher roupas como personagem favorito ou estampas alegres, né? Para tornar os momentos de se vestir mais prazeroso. Isso daí é as crianças, né? Que gostam, né? Então está aí, né? Os cuidados com a pele, tem que ter cuidados com a pele também, hidratação, saber usar, né? Tudo tem que ter o limite, tudo tem que ter o limite. Então, até a próxima oportunidade, né? Se o Criador permitir. Até a próxima e acesse os links dos cursos, né? Estude os cursos. Veja os links abaixo que a gente ponha, né? Para as pessoas analisar e pode estudar, sim, pode estudar fitoterapias, né? Medicina natural, tratamentos naturais, tudo isso é importante, né? Para a nossa vida aqui na Terra, né? Que Deus o abençoe e até a próxima.